Boa noite. É muito bom a gente estar aqui em mais um culto, mais um dia da nossa Igreja Comunhão com Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão aqui presencialmente hoje. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vocês estão em casa nos assistindo também. Que o Senhor possa alcançar vocês e a família de cada um de vocês. Hoje é mais um dia de você se conectar com Deus, né? É muito bom a gente separar esse tempo, poder falar com Deus. Sabe que eu espero as minhas terças-feiras. Eu não sei como é com você. Por mais que eu fale com Deus todos os dias e eu tenho o costume de orar nas madrugadas, e eu tenho os meus momentos com Deus, eu sempre espero com muita ansiedade as minhas terças-feiras, porque é o momento da gente falar com Deus mais profundamente, é o momento de ouvir esses meninos aqui louvando a Deus e a gente se conectar mais ainda com o Senhor, da gente ouvir a palavra. Eu espero que seja assim também para você. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você, seja presencialmente, seja em casa. Estou vendo que já tem umas pessoas chegando aqui. Boa noite para todos vocês. Estou vendo aqui o meu tio Senedrim, já está aqui. Deixa eu dar uns boa noites aqui também, ó. Maria Rosa, Margarida, minha sogra, Mônica, Senedrim, Davi, Maria Dalva, Jeane. Deus abençoe muito a vida de vocês. As outras pessoas vão chegando daqui a pouco. Pastora Tatiana vai dando boa noite, Lourdes. Dei boa noite para todo mundo no seu lugar hoje, né, amor? Rapaz, irmãos, boa noite. Para quem está aqui presencialmente, para quem está ao vivo, o pastor Bruno se empolgou, começou a dar boa noite, tá certo, pastor. Boa noite duplo, então, para todo mundo que chegou aqui, para Jane, para Dalva, Davi comentou aqui também, Lourdes, Vitória Ferreira, Carolina Gomes, a paz, irmãos, agora me vendo, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso culto aqui na Igreja Comunhão com Cristo. E hoje a gente tem uma criançada bonita aqui também, assim, né, presencialmente, tá? Essa criançada é muito legal. Olha, que Deus abençoe demais a vida de cada um de vocês, viu? Então, antes dos meninos começarem o louvor, deixa eu aproveitar esse momento para poder dar os pequenos avisos para vocês, né? Como a maior parte de vocês já sabe, a gente já voltou com os nossos cultos presenciais, com todo o cuidado, com todo o afastamento, todos os cuidados que a gente precisa ter num momento desse de pandemia, tá? E está sendo muito bom receber as pessoas aqui. Então, se você mora aí em Brasília, próximo de Brasília, você pode vir nos visitar nas terças-feiras aqui na 714/15 Norte, na Igreja Comunhão com Cristo. É muito bom ter você aqui também presencialmente, tá? Se você mora longe, você vai continuar assistindo a gente online e a gente vai continuar orando por você à distância. É bom que a gente pode chegar na sua casa, independentemente de onde você esteja, né? Os nossos estudos bíblicos nas sextas-feiras têm sido uma bênção. Tem sido um momento tão bom da gente conversar mais profundamente sobre a Bíblia, né? A gente tem avançado em muitas conversas, né? Qual que é o horário na sexta-feira, amor? 18 horas. Eu ia falar 18, mas depois daquele dia que eu errei tudo, agora eu fico travado com isso. Eu não falo mais um horário sem perguntar para a Tati. Toda sexta-feira, às 18 horas, nosso estudo bíblico tem sido muito bom. É um momento mais intimista, nós somos poucos e a gente sempre tira um tema e começa a conversar mais aprofundadamente. Nesse dia a gente não transmite, tá? Assim como a gente não transmite também o culto dos jovens, que é todo sábado às 6h30. E o culto dos jovens também tem sido muito legal. Se você mora aqui por perto, se você tem filho, neto que está aqui por perto, saiba que os nossos jovens vão recebê-los muito bem, com muito carinho, tá bom? E você que mora à distância e que sempre pede alguma oração, eu vi aqui agora, por exemplo, pessoas pedindo oração, tal. A gente sempre ora muito por vocês todos, tá? Saiba disso, a gente ora sempre pelos nossos membros todos, independentemente se você mora longe ou se você mora aqui, os nossos membros da Igreja Comunhão com Cristo. Tem alguns membros que são online e alguns membros são presenciais, mas a gente considera que vocês todos são membros, né? E para não deixar de falar, a gente continua distribuindo as cestas básicas, tem sido muito bom, a gente tem podido abençoar muitas pessoas. Então, se você quer nos ajudar a abençoar outras pessoas, nos ajude com as cestas básicas. Às vezes você é uma pessoa que se incomoda em doar dinheiro em algum lugar e tudo. Se você quiser fazer alguma doação, a gente mesmo compra. Mas se você quiser entregar as cestas básicas, vai ser muito bem-vindo e a gente se encarrega de fazer essa doação e abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Eu vou orar por você agora, para você poder se desconectar, né? Eu sempre faço isso, porque eu acho importante a gente estar sempre
num mundo tão agitado. Eu vejo os meninos, às vezes, eles ficam meia hora sem internet, parece que eles vão morrer, que a vida não existe mais sem internet, né? E a gente fica com um monte de coisa, um monte de aba no computador, WhatsApp, um monte de coisa. Não é isso que a gente quer na hora que você está falando com Deus. Não é isso, tá? A hora que a gente está falando de Deus para você, a hora que você está se conectando com Deus, é um momento espiritual. Lembra que você é corpo, alma e espírito. Então, é um momento espiritual. E eu quero que o seu espírito se sobreponha à sua alma e ao seu corpo nesse momento. Então, eu vou orar com você para que você possa estar mais conectado, tá bom? Senhor, eu te apresento agora, Pai, cada pessoa que está aqui na igreja, cada pessoa que está à distância, em casa, no trabalho, mesmo as pessoas que vão assistir a gravação depois. Que o Senhor ajude a cada um de nós, Senhor, a nos conectarmos contigo, Senhor. Que o seu espírito esteja conectado com o nosso espírito e nos guie, Senhor, nesse momento. Que nós possamos estar ligados no seu trono de glória. Que o Senhor tire todas as distrações, todas as preocupações, tudo aquilo que nos atrapalha a estar 100% contigo, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso discernimento e nos alimenta com a tua palavra e que nós possamos engrandecer o teu nome com os louvores. E nós te agradecemos pela vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, o último recadinho antes de nós iniciarmos o louvor. Vou colocar aqui agora o link para você que é o nosso membro online. E, Diego, acabei de mandar para você também poder colocar aí no chat, porque quando eu coloco não vira link aqui. Mas é para vocês saberem que existe um link. O Diego vai colocar aqui para vocês. Se você está aí longe, a caminhada com o Senhor, ela é possível quando você está sozinho, mas ela não é mais fácil, né? É mais difícil. Então, ora junto com a gente, seja junto com a gente, porque aí você entra também com seu cadastro, com o grupo de WhatsApp, para receber os avisos, receber oração, tá bom? Então, se você quer estar junto com a gente, daqui a pouquinho o Diego vai colocar, colocou, acabou de colocar. Aqui, ó, ore junto, o link para você clicar, fazer o cadastro, tá bom? Não é, gente, é tudo gratuito, tá bom? Só para você, a gente ter os dados mesmo e poder mandar coisas para vocês, mandar recados, mandar avisos, vocês poderem conversar com a gente, pedir oração, ter o nosso contato. Então, tá aqui o link também para você clicar e se cadastrar na igreja, tá bom? Senhor Pai querido, receba os nossos louvores, a nossa adoração. Pai querido, receba a nossa alegria. Nós aqui hoje vamos louvar com alegria, porque um dos frutos do Espírito que o Senhor nos conta na palavra é a alegria. E nós queremos cultivar a alegria, cultivar a paz, cultivar o amor. Nós às vezes passamos por tantas aflições nos nossos dias, quando não estamos aqui na tua casa, Pai. Que esse momento, eu te peço, seja um momento de aconchego, de alegria, de suspiro, né? De tirar esse peso e essa angústia que pode estar conosco, que a gente pode ter chegado aqui assim, mas que nós não possamos continuar assim, Senhor, porque o teu Espírito transforma, a tua casa renova, o teu culto renova, e nós estamos aqui para sermos renovados, restaurados, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Recebe então os nossos louvores e renova as nossas forças e a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, quem está aqui presencialmente. Se você estiver na sua casa e sentir vontade de movimentar o seu corpo, de declarar a sua alegria ao Senhor, faça isso. Ele quer a tua alegria, Ele quer o teu louvor. Vamos ficar de pé, crianças. Vamos, isso. Aleluia, Senhor. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração
cuidaria de mim mesmo sem eu merecer e me daria sua mão. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tururu, tururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar da tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Santo Espírito, invada esse lugar, invada os nossos corações e queima nos nossos corações. Queima para que nós possamos sentir o teu fogo restaurador, o teu fogo consumidor. Oh, aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa Queimar, queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, 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 oh. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, oh, 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 oh. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado
guarda em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, 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 oh. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh. La la la, la 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 la. Aleluia, Senhor. Queima, Espírito Santo. Nos conduza para essa noite. Nos conduza para uma vida mais perto de Ti, uma vida guiada, uma vida mais alegre. A Tua paz, Senhor, que sobressai, que sobrepassa todo entendimento. Nos guia essa noite, abre o nosso entendimento, recebe os nossos louvores, a canção que sai dos nossos lábios. Senhor, o louvor do nosso alma, nosso espírito, porque por mais que muitas vezes estejamos abatidos, nós te louvamos, nós engrandecemos ao teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor é Deus de salvação, de livramento, de providência, de proteção, e nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, Pai querido. Pai, eu venho aqui pedir, interceder pelo pastor Bruno. Senhor, conduza este culto, Pai, por meio dele. Que não seja ele, Senhor, que seja o teu Espírito Santo. Conduza, Senhor, encha do teu amor, do teu poder, do teu sobrenatural este lugar. Fale conosco, que nós possamos sentir o teu amor por nós incondicional, que nós possamos sentir como nós somos únicos e importantes para o Senhor. Pai querido, abençoe a família do pastor Bruno. Abençoe, Senhor, porque nós estamos aqui no seu altar. Abençoe a família e todas as pessoas que estão aqui no teu louvor, no teu grupo de louvor também. Abençoe a liderança dessa igreja, proteja, erga muralhas de fogo ao nosso redor, Senhor, e usa e abençoa o pastor Bruno e nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias, aleluias. Antes de nós começarmos a nossa pregação, eu quero orar pelas crianças. Vou orar pelas crianças que estão em casa também, pelas crianças que estão aqui. Senhor, nosso Deus, Pai amado, eu te apresento agora, Senhor, as nossas crianças, Pai, nossos filhos, irmãos, sobrinhos, netos, aqueles que estão em casa também, Senhor. Pai, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, Senhor, para que eles não tropecem com o pé em pedra, Pai. Que o Senhor os abençoe, Senhor, no caminhar na vida deles, que não se desviem, Senhor. Nos capacite para ensiná-los, Pai, e que eles possam absorver, que eles possam estar sempre na sua casa e nos seus caminhos, Senhor. Possam crescer em Ti, Pai, cheios da sua glória, que por meio deles outras pessoas possam ser glorificadas também, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles e abençoa a vida daqueles que cuidam das crianças também, Senhor. Eu entrego e consagro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluias, aleluias. Irmãos, hoje eu vou começar um pouco diferente, porque o Senhor tocou no meu coração de que eu devia orar aqui com vocês hoje por uma oração de cura. O Senhor disse para mim que era para eu orar, que hoje Ele está liberando muitas curas. Muitas curas. O Senhor falou que hoje Ele resolveu ministrar milagres de cura aqui. Aqui e nas casas. E se você está aí em casa, se você está aqui na igreja agora, toma posse, porque o Espírito Santo de Deus agindo. E Deus manda dizer, só creia e toma posse. Só creia e toma posse. Eu não sei qual é o seu problema de saúde. Eu não sei qual é o problema de saúde da pessoa da sua família. Se não é, não é seu, pensa naquela pessoa da sua família. Se é seu, põe a mão sobre o lugar onde você tem algum problema agora. Se você se sente envergonhado de colocar a mão no lugar, dependendo de onde for, só pensa agora e eu vou orar com você. Senhor, meu Deus, Pai amado, que não seja eu aqui, Pai, mas seja o Senhor.
Pai, coloca a tua mão. Jesus amado, derrama o seu sangue. Limpa, Pai, purifica, afasta tudo que não é teu. Venha fazendo novo, de novo. Venha restaurando, venha levando sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus querido, cura aquilo que é físico, aquilo que é espiritual. Cura a alma, cura os corações. Venha ministrando a cura agora, venha fazendo um grande milagre. Espírito Santo de Deus, haja na vida de cada um agora. Eu declaro a cura, eu declaro a salvação, eu declaro lançado por terra todo laço, toda seta, tudo aquilo que não é de Deus. Eu declaro a bênção de Deus e a cura e o milagre na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória, aleluias, amém, amém. E o Senhor manda eu passar alguns recados para vocês aqui hoje, eu vou falar agora. Tem uma pessoa que está passando muita dificuldade financeira, e essa pessoa, eu vejo essa pessoa orando e falando com Deus assim, Senhor, se eu pudesse ter qualquer coisa, não precisava ser o que eu tinha antes não, mas se eu pudesse ter qualquer coisa que já me ajudasse, que de alguma forma me ajudasse financeiramente, abre uma porta, não precisava ser como eu tinha, Pai, não precisava ser como eu tinha, mas só me ajuda. E o Senhor manda te dizer, filho, eu não sou um Deus de sobras. O que eu tenho para você é melhor do que o que você tinha antes. Só fortalece a tua fé e espere em mim, que a porta que eu vou abrir é muito melhor. Sou eu que cuido. Amém, Senhor, aleluias. Age mesmo, Pai. Aleluias. Eu vejo uma pessoa também muito incomodada, porque acha que o seu tempo não rende, que não consegue fazer as coisas que devia fazer. E às vezes o tempo passou e não fez nada, e não rendeu, e não aconteceu nada, e passa os dias e não consegue fazer nada. E Deus manda te dizer que Ele está organizando o seu tempo, Ele está te fazendo mais produtivo, Ele está fazendo com que as coisas aconteçam na sua vida. Toma posse, porque Ele está fazendo essa transformação, porque você pediu e Ele escutou a sua oração, amém? Eu vejo uma outra pessoa, que é uma pessoa muito sábia, uma pessoa que conhece muito sobre as coisas de Deus, que conhece Deus sobre tudo que já ouviu falar, que já leu, que já escreveu, e Deus está te dizendo que Ele quer ter uma experiência sobrenatural com você, e que às vezes o muito conhecimento te atrapalha a viver o sobrenatural de Deus, porque você questiona demais. É um homem, o Senhor está me mostrando aqui, e Ele está dizendo, para de questionar, só vive o meu sobrenatural, vive as experiências que eu tenho para você. Para de tentar entender tudo. Não está no livro, está no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E eu vou agir. Para. E o Senhor me mostra um outro homem também, mais novo. E o Senhor está dizendo que, mandou dizer para você que você veio de uma família cristã. E você vai e volta. E o Senhor manda te dizer que chega de ir e voltar. Está na hora de você se fixar na minha casa. Está na hora de você seguir os caminhos, que eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. Então chega de ir e voltar, Sua mãe ora por você todos os dias. Agora chega de você ir e voltar, eu quero você dentro da minha casa, que eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis 12, 2. Quem for encontrando, que estiver aqui na igreja, se coloca de pé. Na verdade, a igreja está de pé, porque eu não falei para sentar, né? Mas quem estiver aqui na igreja, e for encontrando, já está aqui de pé. Em casa, quem puder colocar no YouTube e avisar as pessoas, é Gênesis 2. Gênesis 2. 12, desculpa. Gênesis 12. Davi acertou, eu que falei errado. Gênesis 12, versículo 2. E diz assim, é uma promessa de Deus para Abraão. E a promessa de Deus para Abraão, Deus está falando para Abraão sair da terra dele, né? No versículo 1 fala, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, né? E para a terra que eu te mostrarei. E aí ele faz uma promessa no versículo 2 e diz assim, e far-te-ei uma grande nação, né? Farei de ti uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje eu quero falar sobre as promessas de Deus e sobre a vontade soberana de Deus na sua vida. E eu quero que você entenda um pouco sobre isso. E eu não sei se você já fez alguma promessa para alguém. Se você disse assim, eu prometo que tal coisa vai acontecer.
Não se preocupa, sou eu que estou prometendo. Vai acontecer, eu vou agir na tua vida. Eu disse, não se preocupa, eu falei, não é? Eu falei, eu faço. Não se preocupa com isso, não. Pois é, né? Nós somos assim. Às vezes a gente promete determinadas coisas para acontecer na vida dos outros e a gente fala, não, a minha palavra é essa, a minha palavra não volta e vai acontecer e tal. Mas sabe o que acontece? Quando Deus promete na tua vida, às vezes você não acredita. Você acredita quando alguém promete. Você acredita quando um irmão, um pai, um primo, um chefe, alguém promete para você, mas às vezes Deus promete e você duvida. Às vezes você acredita naquela hora, você fica muito feliz. Né? Imagina, Deus foi lá e falou para Abraão, que era para Abraão sair da terra dele. Abraão, sai da tua terra, larga todo mundo, e eu estou dizendo para você, Abraão, que eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus fala para Abraão que não daria para contar a descendência de Abraão, né? Fala, vai ser muito grande, Abraão. Sai, eu tenho coisa linda para você. Eu tenho grandes planos para você, né? Abraão é o primeiro, né, que tem essa relação com Deus assim, né? A gente vai lendo na Bíblia, é maravilhoso isso, né? Depois de Adão, obviamente. Mas é muito bom a gente ver isso, né? E deve ser incrível, né? Mas Deus faz essa promessa para Abraão e Abraão sai. Abraão sai e Deus prometeu isso para ele. E Deus promete isso para você também. E Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na sua vida, e Ele faz isso. E ao longo da nossa caminhada com Deus, Ele vai fazendo novas promessas. E vai prometendo coisas que são impossíveis. Ó, Deus tem umas promessas na minha vida que são impossíveis, assim, aos meus olhos, né? Para Deus não tem nada impossível. Mas as promessas de Deus parecem muito impossíveis, porque Ele é Deus, né? Porque não é a Tati prometendo para mim, não sou eu prometendo para a Tati, é Deus prometendo, sabe? E às vezes a gente começa a julgar, mas isso não é para mim, não. Ah, Deus não tem isso para mim. Não é exatamente desse jeito. Ainda mais se Deus tiver usado algum vaso para poder falar isso para você. Porque aí às vezes você vai pensar assim, naquela pessoa interpretou. Não foi exatamente desse jeito, ela não entendeu. Não é isso. A minha condição não permite que isso aconteça. Isso não vai acontecer na minha vida. E aí eu vou te contar uma coisa. Olha só como que era Abraão. Deus prometeu que ia fazer a descendência dele numerosa. Né? Dele e de Sara. Porque a promessa era para ele e para Sara. Né? Sara é que foi lá fazer besteira depois e tentar interpretar a promessa de Deus. Né? E aí, de repente, eles tinham muita idade. Sara não podia ter filho. Aquela história toda que vocês já conhecem, porque quem conhece a Bíblia minimamente sabe, né, que Sara e Abraão esperaram anos e anos e anos e anos para poder ter Isaac, né? E não acontecia, e de jeito nenhum acontecia isso. E vocês sabem que, eu não sei se todo mundo sabe, mas em determinado momento Sara começou a duvidar, né? E ela começou a pensar, essa promessa é só para Abraão, ela não é para mim. A promessa é para Abraão. Essa promessa é que na vida de Abraão o Senhor vai fazer uma grande nação. E aí ela vai lá e põe a serva dela para se deitar com Abraão, e ela fica grávida e ela tem Ismael, né? Depois Sara se arrepende, né? Pensa que besteira enorme que eu fiz, né? Mas ela vai lá e faz isso. Ela tenta resolver a situação por meio dela mesma, das mãos dela mesma. Eu não sei se você faz isso. Eu já fiz isso muito, tá? E ela vai tentar resolver ela mesma. Ela vai tentar resolver aquilo lá. Presta atenção, porque isso tem muito a ver com a tua vida. E aí o que acontece é, depois de muito esperar, de muitas coisas acontecerem, inclusive com Ismael, com toda aquela situação com Abraão, um dia é Sara que fica grávida, né? Sara fica grávida, fica toda feliz, né? Deus vai e dá Isaac para ela. E Deus tinha uma promessa, é que a semente dele ia ser numerosa. Começa por Sara, que não conseguia ter filho. Aí Isaac vai e se apaixona por uma moça chamada Rebeca. Estéril. Não era só Sara, que não podia ter filho. Isaac se apaixona por Rebeca. Rebeca não podia ter filho. Aí Sara tinha sido visitada por um anjo. Rebeca teve que ser visitada por um anjo para poder ter filho. Para que pudesse de Isaac vir Esaú e Jacó. Aí Jacó, que era por onde ia ser cumprida a promessa de Deus, se apaixona por Raquel, que também era estéril. E aí o anjo tem que visitar Raquel, para que ela possa ter José. E de José vir as tribos todas de Israel. Era impossível.
Era impossível na primeira vez, lá na Sara. Era impossível lá na Rebeca. Era impossível lá na Raquel. E é impossível na tua casa. É impossível na minha. É impossível na minha família, é impossível na sua. Quando Deus promete uma coisa para você, não é hora de você pensar assim, ai meu Deus, mas essa promessa aí está errada, meu marido bebe demais, não vai largar isso nunca. Ai Senhor, não, isso não é, imagina minha casa desse tamanho. Eu não tenho nem conhecimento para isso. Deus fez uma promessa um dia para mim, com uma questão financeira profissional, não vou dizer para vocês qual é não, mas fez uma promessa para mim e para a Tati. E eu fui e falei para a Tati, Deus prometeu tal coisa para mim. Como eu já estava calejado, eu já tinha feito muita besteira, já tinha tentado resolver muitas coisas de Deus, né? Desta vez eu só acreditei. Eu só acreditei. E Deus começou a fazer, e Deus começou a agir, e Deus começou a fazer, e Deus começou a agir. E as coisas têm acontecido do jeito que Ele tinha falado. Porque dessa vez eu não coloquei a mão. Porque a gente põe muita mão, a gente tenta resolver as promessas de Deus, porque a gente acha que Deus não é soberano o suficiente. Ou que Deus só consegue cumprir uma coisa se a sua terra não for estéril. Mas não é isso. Deus não precisa disso. Os milagres de Deus acontecem do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele levanta as pessoas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele faz o milagre. Deus só precisa de uma coisa de você para poder fazer o milagre que Ele prometeu na sua vida. Obediência. E que você esteja no lugar de receber. Você precisa estar lá para receber. Você não precisa se mover. Você não vai lá pegar a tua serva e colocar para se deitar com Abraão. E cada um de nós faz isso de alguma forma. A gente vai e tenta resolver. E a gente faz planos. Eu já fiz muitos planos. Se o Senhor prometeu tal coisa na minha vida, então é porque isso tem que acontecer, aquilo tem que acontecer, aquilo outro tem que acontecer. E eu começo a fazer os planos para poder Deus resolver aquilo na minha vida. E aí vai chegando num ponto que você não só não acredita mais nas promessas de Deus, como você começa a pedir a Deus outras coisas. E aí eu vou te dar um exemplo de outras coisas. Deus prometeu para o povo dele, que o povo dele ia ser diferente dos outros povos todos. Ele falou, vocês são a minha nação, a nação que eu escolhi. Vocês são diferentes. Eu vou lidar com vocês diretamente. Eu tenho uma relação com vocês. Eu falo com vocês de outro jeito. Eu cuido de vocês. E aí eles pensaram, mas a gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual a todo mundo. Porque Deus tem uma coisa para você, tem uma coisa para você, uma coisa para você. Mas a gente quer ser igual aos outros. E a gente se compara com os outros. E aí o povo de Deus virou e falou assim, mas Senhor, a gente quer um rei. Todo mundo tem rei. Deus não tinha prometido um rei, eles tinham juízes. Inclusive eles tinham um juiz muito sábio, que era Samuel, que era um homem que a palavra diz que tudo o que saía da boca de Samuel tinha grande peso. Tudo, não era só as coisas que ele profetizava, não, tudo o que saía da boca de Samuel tinha grande peso. Ele era um grande juiz, mas eles queriam um rei, igual a todo mundo tinha. Isso chama vontade permissiva de Deus. Isso não é vontade soberana de Deus. Isso é vontade permissiva. Isso é você movendo a mão do Senhor. O Senhor prometeu para eles que eles seriam muito bem cuidados. Mas sabe o que acontece? Eles não entendiam o que era ser muito bem cuidado segundo os olhos do homem. Assim como Sara não entendia o que era multiplicar, sendo que ela não tinha filho ainda. Porque a gente começa a dar soluções para Deus. Tá? Samuel, que era um homem muito inteligente, muito usado por Deus. Samuel foi um filho de promessa, né, de choro. Né? Ana chorou muito para ter Samuel. E ela prometeu Samuel para Deus. E Samuel era um juiz muito usado. E Deus falou para Samuel. Olha só o que aconteceu. Na verdade, o povo falou para Samuel, né? Nós queremos um rei. Eles queriam que Samuel intercedesse por eles. Samuel, vai lá e ora por nós e fala com Deus, porque a gente quer ter um rei. Eles não pediram assim, Senhor, traz aqui um rei. Eles foram lá em Samuel, Samuel, a gente quer um rei. E você que é pastor, você que é pai, você que é mãe, não dá tudo que seu filho quer, não. Não dá tudo que seu filho pede. Você tem que entender que existem coisas que o seu filho pede, mas ele não pode receber, porque não é bênção na vida dele. E Samuel devia ter só se apresentado ao Senhor e falado, Senhor, se for da sua vontade soberana, dá um rei para esse povo. Mas Samuel foi lá interceder por eles. Samuel foi lá pedir um rei por eles.
E aí Deus mandou Samuel ungir Saul. Deus escolheu Saul. Deus não escolheu que aquele povo ia ter rei. Mas quando eles decidiram ter rei, Deus escolheu Saul. Ou seja, Saul era um homem abençoado, escolhido por Deus, para ser o rei daquele povo. Tá? E ele tinha a bênção de Deus com ele. E Samuel discipulou Saul. Saul estava na cola de Samuel, crescendo com Samuel, aprendendo com Samuel, sendo discipulado por Samuel. Samuel devia ter um amor grande por Saul, inclusive, porque ele estava lidando com Saul o tempo inteiro. Tá? Mas Deus sabia, e o povo não sabia, que o coração do homem com poder se ensoberbece. Porque é assim que as coisas acontecem. Porque quando você tenta mudar o projeto de Deus para a tua vida, você não sabe o amanhã, Deus sabe. Para Deus não tem hoje e amanhã. Deus está no hoje, está no amanhã, está no ontem, está no tudo. O espaço-tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, quando faz uma promessa para você, a promessa já se cumpriu em algum momento. Ele já sabe como ela vai ser feita. E você tem o poder de lascar com a promessa inteira. Porque você vai e atrapalha tudo. Tá? E é isso que o povo estava fazendo naquele momento. Mas Saul se ensoberbeceu. Saul começou a achar que ele era bom demais. E aí, às vezes, você olha e fala assim, nossa, mas Saul deixou de ser rei por uma coisa tão boba, né? Porque ele foi lá e desobedeceu Deus numa coisa pequena, não pegou os despojos de uma guerra, não matou o rei lá que Deus mandou e tal. Deus não diz na palavra dele que a fúria de Deus não vem. Ele diz que ela tarda a vir, mas ele não diz que ela não vem. E ele não gosta de desobediência, tá? E aí eu fico imaginando 3 personagens diferentes nessa história aí. Um, Davi, que não tinha nada com isso, tá? Outro era Saul, que foi um homem muito abençoado por Deus. E o outro era Samuel, que gastou um tempão da vida dele educando Saul para ser rei, tá? E aí eu queria te mostrar sobre o ponto de vista de cada um deles, para você ver como a gente não deve mexer com as coisas de Deus e a gente não deve mudar as ideias do Senhor à toa, tá? Saul ensoberbeceu o coração dele. E aí, o que foi que ele fez na hora que ele errou? Na hora que ele trouxe lá as ovelhas, na hora que ele trouxe as coisas todas, e quando ele, de alguma forma, desobedeceu a Deus. E Samuel foi falar com ele, e Samuel foi falar, Saul, você desobedeceu. Ao invés de Saul, e isso é uma coisa que Davi faz lá na frente, porque Davi pecava, e Davi tinha consciência do pecado dele, e Davi pedia perdão pelo pecado dele. E Saul falou assim, não é bem assim, né? A gente arruma desculpa, né? E eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que ele não gosta de conversar com quem dá desculpa, porque quem dá desculpa é muito bom de dar desculpa. Então dá desculpa para tudo. E aí o que Saul começou a arrumar desculpas para aquilo, tá? E aí o que aconteceu foi que Deus se retirou de Saul como rei. E Samuel se entristece. O coração de Samuel se entristece com aquilo, porque ele gastou o tempo dele com Saul. Até que Deus diz assim para Samuel, Samuel, por que você está se entristecendo? Se eu só retirei de Saul a unção de rei. O que ele está dizendo é, eu não matei Saul, eu não prejudiquei Saul de outro jeito, eu não fiz outras coisas para Saul, eu só estou tirando ele como rei. Sabe? E aí o que aconteceu com Saul foi que, a partir daí, Saul podia levar a vida dele de outro jeito. Ele podia simplesmente aceitar que ele ia deixar de ser rei, e ele podia, de alguma forma, tomar outro caminho. Mas ele entrou numa espiral de cada vez pior. Cada vez pior. E tentar ele mesmo cuidar do próprio futuro. Ele mesmo decidir para que lado ele ia. E ele tentar matar aquele que começou a subir para ser o próximo rei. Até que em algum momento, Saul se mata. Porque já estava endemoniado, já estava cheio de coisas. Saul não precisava ter perdido a salvação dele. Tá? Só que ele entrou num processo tal que as coisas iam acontecendo dessa forma. Só que Deus tinha prometido para aquele povo ali depois, tudo bem, eu vou dar um rei para vocês. E aí ele vai e levanta outro. E ele vai e levanta outro e ele fala para Samuel ir lá ungir Davi. Ele fala, você vai pegar o teu óleo e você vai ungir outro rapaz. Você vai lá, é um irmão assim assado, um filho mais novo, papapá, explica quem é, fala, e você vai ungí-lo. E o que aconteceu foi que depois que Samuel ungiu Davi, Davi levou mais 10 anos para virar rei. E eu acho que Samuel ungiu Davi tão antes, porque era Deus
respondendo o coração de Samuel. Porque Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem sendo usado por Deus. E era um homem que foi usado por Deus para trabalhar Saul. E eu não sei se você já fez isso na sua vida, de gastar tempo com Deus, de gastar tempo numa obra com Deus, de poder dedicar a uma coisa de Deus, e de repente você pensar, poxa, mas eu dediquei tanto para isso, sabe? E não aconteceu nada. E era uma forma de Deus dizer para Samuel assim, aconteceu, Samuel. Você ainda é o homem que está indo lá ungir o maior rei que Israel vai ter. Sabe? Foi Samuel que fez isso. E Davi, que não tinha nada com isso, ele foi escolhido para poder ser um rei melhor do que Saul. Para que Deus pudesse abençoar aquele povo, ainda que fosse no mover da mão de Deus, diferente do que ele tinha planejado para aquele povo, para que Deus pudesse abençoar do melhor dele. E aí Davi veio sendo preparado para isso, sabe? E o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa aprender a balancear essas duas coisas. Primeiro que Deus tem muita promessa na vida de cada um de nós. Só que as promessas que Deus tem na nossa vida, a gente julga elas. Quanto mais elas demoram a acontecer, mais a gente acha que elas não são bem assim. Ah, não é bem assim que Deus prometeu. Imagina, ó, Deus acabou de me usar, antes de começar a pregação, para dizer para alguém que eu não sei quem é, dizendo assim, eu não tenho restos para você, eu tenho algo para você que é melhor do que você tinha. E aí essa pessoa, talvez saiba no coração dela que é para ela, porque Deus toca no nosso coração, a gente sabe que é para a gente, né? E essa pessoa assume aquilo. E aí, de repente, amanhã ela continua tendo dificuldade financeira, e depois de amanhã também, e outro dia também, e aí ela começa a pensar, não era para mim. Ou ela começa a pensar, era para mim, mas não era bem assim. Ou, era, e era sim, mas eu tenho que fazer tal coisa. É igual quando Deus promete para alguém que vai dar prosperidade, e a pessoa pensa assim, então eu preciso jogar na cena, preciso jogar nem sei se ainda tem cena, né, que eu nunca joguei, tem, né? Preciso jogar... Eu sempre disse para minha mãe o seguinte, que se Deus quisesse que eu ficasse rico com um jogo desse, a probabilidade de eu jogar e ganhar é tão pequena que eu ia achar o papel no chão, porque também é pequena a probabilidade de eu achar um papel que seja o premiado. Mas é porque a gente acaba tentando arrumar os atalhos para Deus poder fazer isso na nossa vida. E você começa a desenhar atalhos mais absurdos, você começa a se desentender com as pessoas, você se muda para onde não devia, você começa a fazer o que não era para fazer, até que você chega num ponto em que você desacredita da promessa de Deus. E você desacredita da promessa de Deus e você começa a mover a mão de Deus. E aí você começa a pedir a vontade permissiva, que não é mais a vontade soberana. Você pede para Deus, eu quero um rei. Mesmo Deus tendo falado para você, vocês são uma nação que tem uma relação comigo que não precisa de um rei. Porque eu sou o rei de vocês. Mas eles queriam ser igual a todo mundo. E Deus está mandando dizer para você hoje que você não é igual a todo mundo. Que cada um de vocês é único para Ele. Cada um de vocês tem uma promessa diferente. Cada um de vocês tem algo diferente que Deus vai fazer. Deus prometeu e vai agir na tua vida, na tua vida, na tua vida, de cada um de vocês de um jeito diferente. Não queira ser igual a todo mundo. Porque se fosse para ser igual a todo mundo, ele fazia uma promessa genérica. Eu prometo para vocês que a partir de tal dia vai acontecer isso, isso e isso. E ele não fala assim. E para de olhar a promessa e a vida do irmão e achar que ela é melhor do que a tua. Porque ela não é. Porque o que Deus tem para você é o que é bênção para você. Porque veja bem, virar rei não foi bênção para Saul. Será que você quer virar rei? Será que você quer ir lá e mover a mão de Deus para que você possa virar rei? Porque Deus falou que vai te colocar acima de muitas pessoas, porque Deus falou que vai te fazer isso, fazer aquilo outro, e você vai virar rei. E Saul terminou endemoniado, se matando. Ser rei não foi bênção para Saul. Não foi. Pensa sobre isso. Não move a mão de Deus. Só aceita as coisas que Ele tem para você. E as promessas de Deus não precisam da sua ajuda. E os impossíveis de Deus acontecem porque são impossíveis. E Deus é o Deus do impossível. E para de tentar entender todas as coisas do Senhor, porque a gente não vai entender. Eu não vou entender, você não vai entender, ninguém vai entender, porque Deus é um Deus de mistério. Como Ele vai agir na minha vida e na sua, cabe a Ele. É Ele que sabe. Existem coisas que parecem impossíveis. Hoje aconteceu um negócio na nossa vida que parece impossível.
Mas Deus falou que vai dar vitória. Então vai dar vitória, sei lá como. Não é? A gente passa essas coisas todos os dias. Todos os dias. Para de duvidar de Deus. Só toma posse. Porque um jeito bom de você perder a tua bênção é começar a murmurar. É o que eu falei. Você tem que estar no lugar certinho. Parou ali. É o lugar da obediência. É o lugar da oração. É o lugar de você orar, louvar o nome de Deus. É o lugar de agradecer. Agradece ao Senhor. Quanto mais as coisas estiverem difíceis, mais agradece. Agradece, agradece, agradece. Deus quer entender você. E vou te falar, hein? Deus ainda pediu Isaac para Abraão. No final de tudo. Por quê? Porque aquela coisa que Deus prometeu para você, não é mais importante para você do que Deus. Ainda que Deus tenha feito grandes promessas na sua vida, aquilo que Deus prometeu para você não é mais importante do que Deus na tua vida. Se tivesse que ser decidido entre Deus na sua vida e aquela coisa, o importante é Deus. Porque foi que Deus deu Isaac depois para Abraão? Porque Abraão aceitou abrir mão de Isaac. Era algo que ele esperou a vida toda. Era aquela promessa que Sara duvidou, que deu um jeitinho, que achou que não ia dar mais. E vou te falar, Deus é tão maravilhoso, que como ele falou que ia ter uma grande nação, que ia vir de Abraão, ele falou para a serva, para Agar, que Ismael também ia ter uma nação. Porque a bênção de Deus também tinha que estar ali. Ela começou a fazer parte daquela promessa, ainda que não fosse o povo escolhido, mas também era uma nação, também ia ser abençoada. Também ia ter o agir de Deus ali. As promessas de Deus são perfeitas. E elas vão acontecer, quer você queira ou não. O que difere? O que difere? O que acontece então? Difere é quando. Porque se você se movimenta demais, você atrapalha. Você já viu alguém falando como é que salva-vidas resgata uma pessoa que está afogando? Você sabe como é? Se aquela pessoa que está afogando começar a se debater demais, ela pode matar ela e o salva-vida. Então, tem salva-vida que já está preparado para dar um murro na cara da pessoa, para a pessoa desmaiar e ele levar a pessoa. Porque assim ele consegue salvar a pessoa e ele. E às vezes é isso que você faz. Deus quer te dar a vitória. Deus quer cumprir aquela promessa na sua vida, mas você começa a se debater. Porque cada uma das coisas que você está fazendo e que te levam para longe daquilo que Deus está fazendo, e você está dando soluções, é você se debatendo. É você, de alguma forma, fugindo do cumprir de Deus na sua vida. E aí, às vezes, algo que demorar um mês vai levar 10 anos. E o povo de Deus levou 40 anos para atravessar o deserto. E é assim, porque às vezes você começa a mudar as coisas. Deus cuida. Deus cuida, olha, falar no povo que estava atravessando o deserto, aquele povo que estava atravessando o deserto, Deus prometeu que eles não iam passar fome. E dava maná para eles todo dia. E aquele povo começou a reclamar, né? Porque eles queriam carne. Porque eles não aguentavam mais comer uma comida que a gente não sabe nem qual é, porque era preparada por Deus para ele todos os dias. Eles não aguentavam mais receber aquela bênção de Deus todo dia. Eles queriam ser igual a todo mundo. E eles queriam comer carne. E aí a palavra de Deus diz que ele mandou muitas codornizes, bem baixo. Eles conseguiam pegar eles mesmos, né? Por que eles conseguiam pegar eles mesmos? Porque aí, cara, é a vontade permissiva, né? Você tem que ir lá e catar, né? E aí eles pegavam. E a palavra de Deus diz que alguns morreram engasgados. Depois você lê lá. Vai lá ler para você ver. Alguns morreram engasgados. Eles não iam morrer engasgados com maná. Eles morreram engasgados com a codorniz. Com a carne que era igual de todo mundo. Para de querer ser igual a todo mundo. E eu não sei por que Deus está insistindo tanto para eu poder te falar isso hoje. Mas tem alguém que está assistindo a gente que se incomoda demais porque a vida que Deus preparou para ela é diferente da que preparou para as pessoas que estão ao redor dela. Porque você é diferente mesmo. Porque Deus te separou. Então para de querer ser igual a todo mundo. A promessa que Ele tem para você é outra. O jeito que Ele vai fazer na sua vida é outro. E eu vou te falar uma coisa. A gente fala muito de restauração.
Ah, Senhor, restaura o dinheiro que eu perdi, restaura os anos consumidos, restaura a saúde, restaura isso, restaura aquilo. Mas olha, uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que existe a compensação. Compensação é diferente de restauração. Se você passa 10 anos envolvido com alguma coisa, e aquela coisa de repente não existe mais, Deus não vai te fazer ser novo de novo. Mas Ele pode fazer com que os próximos 10 anos sejam melhores do que aqueles 10. Isso é uma compensação. Eu fiz um negócio uma vez que me fez perder muito dinheiro. E eu pedia muita restauração, até que um dia eu senti no meu coração que não era para eu pedir restauração, que era para eu pedir para Deus me compensar. Que eu pensei, está tudo bem se eu tiver perdido esse dinheiro. Deus vai me compensar. Deus vai trazer de outro jeito. E aí eu limpei meu coração com relação àquilo. O que aconteceu, pastor? Nem uma coisa nem outra até hoje. Eu continuo esperando. Eu ainda estou na posição. E eu parei de reclamar. Eu parei de dizer e eu parei de tentar arrumar a solução. Porque quando eu queria restauração, eu tinha 1000 planos para que Deus pudesse restaurar aquilo. E eu comecei a fazer planos mais mirabolantes possíveis. E até que eu cheguei, quer saber? Chega. Deus vai cuidar. Esse dinheiro aí, Deus vai me trazer de volta um dia. Sabe? Não sei como. Se Ele vai restaurar, se Ele vai compensar, ou se nem vai fazer falta. Simplesmente não vai fazer falta, não ter nem restaurado, nem compensado. E está tudo bem. Porque eu já falei para você aqui um outro dia, numa outra pregação, que o caminhar também é importante. A pastora Tatiana está falando que Ele já disse que vai compensar. Amém. Eu não sei quando, né, amor? Mas vai. Mas o fato é, para de mudar as promessas de Deus na sua vida. Para de achar que você é pequeno demais para aquilo que Deus prometeu. Que você é insignificante demais. Que a sua família não é a família certa. Que a promessa veio para o lugar errado. Deus não erra. Se Ele prometeu para você, se Ele prometeu para o teu marido, se Ele prometeu para a tua família, é porque é para você, é para o teu marido, é para a tua família. Ah, Senhor, não tem jeito, não tem jeito. O vício é mais forte do que Ele, mas o vício não é mais forte do que Deus. É mais forte do que Ele, é mais forte do que um monte de gente, mas não é mais forte do que Deus. Ah, pornografia é mais forte do que Ele, é mais forte do que ela, mas não é mais forte do que Deus. Ah, Senhor, eu não tenho condição nem para tentar isso daí que o Senhor está falando. Não interessa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Para de tentar diminuir as coisas de Deus. Olha, todas as vezes que eu vou orar na madrugada, eu peço para Deus aumentar a minha fé. Eu falo, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Eu tenho um pouco de medo quando eu oro assim. Porque eu sei que quando a gente pede uma coisa dessa, às vezes Deus vai te dar uma provação para você aumentar a tua fé, né? Vai te botar em alguma situação que a sua fé precise aumentar. Mas está tudo bem, porque minha fé precisa ser maior, cada dia maior. Tá? Mas eu não falo, Senhor, eu tenho uma solução sensacional, Pai, eu preciso te contar. Senhor, eu preciso te contar um plano sensacional que eu tive para poder conseguir tal emprego novo. Um negócio para poder conseguir vender mais. Eu pensei, Pai, fazer assim, assim, assado. Eu não falo isso para Deus, porque eu não sou burro. Porque eu sei que Deus é mais inteligente que eu. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Traz a solução na minha cabeça, Pai. Senhor, faz um download aqui. Mostra para mim como é que eu tenho que agir. Abre o meu entendimento, Pai. E eu ainda peço assim, Senhor, não me deixa atrapalhar a bênção que o Senhor tem na minha vida. Porque não tem ninguém que pode mais atrapalhar a bênção que Deus tem na sua vida do que você mesmo. Quando você começa a duvidar, quando você começa a agir, quando você começa a andar por outros caminhos. Então eu falo, Senhor, me ajuda. Não deixe com que eu perca a minha bênção, com que eu atrase a minha bênção, com que eu modifique a minha bênção. Senhor, eu quero as suas promessas na minha vida. Faça elas na minha vida. Se Deus fala, olha, Deus falou um dia para mim que, eu vou falar uma coisa até engraçada. Deus falou um dia para mim assim que a Tati ia me achar o homem mais lindo do mundo. E eu pensei assim, sei lá o que o Senhor vai fazer na cabeça dela, Pai. Mas o problema é dela, se ela vai ficar louca, se ela vai ficar maluca, doida. Eu não estou nem aí, eu só tomo posse. E está tudo bem, tá? Eu não estou nem aí. Eu sei lá o que ele está fazendo na cabeça dela. Não é algo normal, né? Mas está fazendo. E está tudo bem.
Tá? Então, só toma posse, só deixa Deus agir, só deixa Deus te dar a vitória. Não mude, não peça a vontade permissiva de Deus. A Bíblia está repleta de momentos permissivos de Deus que não deram bom. Tá? E eu vou te falar uma coisa, Abraão e Sara não tinham a Bíblia para poder ir lá e olhar e falar assim, cara, não faz isso. Lembra da história de Sara? Sara foi lá e fez besteira. Sara foi lá e botou Agar para poder dormir com Abraão, teve Ismael, foi uma dificuldade, teve que mandar a mulher para o deserto, voltar, conviver todo mundo, depois separar aquilo tudo, esperar não sei mais quantos anos, tal. Sara não tinha isso. Abraão não tinha isso. Você tem isso. É muito mais fácil hoje. A gente sabe quais foram as besteiras que eles fizeram. A gente sabe como a gente não errar. A gente sabe. Às vezes a gente olha a Bíblia e a gente fala assim, não é possível, esse povo que conviveu com Jesus Cristo, não aceitou Jesus, crucificou Jesus, não acreditava em Jesus, não fazia isso. A gente fala isso 2000 anos depois que a gente está vendo o que os caras fizeram. Mas lá a gente não sabe como é que ia ser. Sabe? Então aproveite que você está na melhor época da humanidade para acertar, que é a época depois que alguém já errou. E que está escrito o que a pessoa errou. E o que Deus falou que é para poder acertar. Que é só ir lá e ler. Só ir lá e ler e procurar. E a palavra de Deus é uma palavra viva. Você sabe o que é vivo? Olha, eu gosto de lembrar disso. Que a palavra de Deus é viva. Ela não é morta. Ela não é uma coisa que foi colocada num papel ali e vai ficar para sempre. Ela é viva, ela pulsa, ela é forte. A palavra de Deus expulsa demônios, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus não volta sem mudar as pessoas. Essa é a palavra de Deus, né? E ela está ali, para você. Então você pode usá-la em todos os momentos. Tem um livrinho lá em casa que ele tem assim... partes da palavra de Deus para cada coisa. Quando você quer procurar uma coisa, tem uma palavra de Deus, quer procurar outra coisa, tem uma palavra de Deus, tal. Aprende a usar a palavra de Deus a seu favor. Olha, quando eu era criança, eu aprendia um monte de piada, eu aprendia um monte de coisa que não devia, tal, não sei o quê. Eu devia estar aprendendo a palavra de Deus para poder usar a meu favor. Se eu soubesse disso, sabe? Eu falo isso para o Benjamin porque os meninos ficam lá vendo um monte de X-Men, de não sei mais o quê, de um monte de super-herói e tal, não sei o quê. Eu estava falando para o Ian, meu sobrinho, esse final de semana. Falei, Ian, você sabia que eu tenho todos os poderes juntos? E ele até parece. Não sei o quê. Eu falei, tenho. Só depois eu vou explicar para ele com mais calma. Eu tenho todos aqueles poderes juntos no nome de Jesus. Mas eu não sabia disso quando eu era menor, sabe? E a gente tem que entender isso, que a gente pode fazer todas as coisas no nome de Jesus. As coisas se submetem a nós em nome de Jesus. E a gente precisa tomar posse. E a gente precisa entender que as promessas de Deus são maravilhosas. Elas são incríveis. Ai, pastor, mas eu moro numa casa muito pequena. Eu não tenho dinheiro. Eu nem terminei o 2º grau, que é ensino médio, sei lá como é que chama agora. Eu não consegui entrar na faculdade que eu queria. Eu estou sem emprego. Quanto mais ter um carro do jeito que Deus está falando. Pai, eu estou sozinho. Eu não conheço ninguém. Como é que o senhor está dizendo que eu vou ter um filho ano que vem, se nem namorado eu tenho? Não interessa. A maravilha dessas coisas é que não interessa. Não interessa como Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Só é bom que Ele prometeu, só toma posse. Para de duvidar. Porque algo que diminui o agir de Deus é a sua fé ser menor. Aumenta a tua fé, pede para Deus aumentar a tua fé todo dia. Olha, eu não peço mais a Deus para mover a mão dele. Esse dia eu estava orando de madrugada. Orar de madrugada tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa é que você está mais conectado com Deus. Você está de madrugada, não tem filho, não tem trabalho, não tem nada. É um momento teu e Deus, né? Então você está ali, às vezes eu começo a orar 3h30 da manhã, vou acabar 5 horas, 5h30. Estava vendo um dia desse que estava 2 horas seguidas orando na madrugada. É ótimo orar de madrugada. Mas também você tem que ficar de olho, que se você tiver com muito sono, você vai falar o que não deve, né? E esses dias eu estava orando na madrugada, e aí eu comecei a falar. Eu estava uma meia hora falando, pedindo um monte de coisa para Deus, tal, não sei o quê, e caiu a ficha. Eu falei assim, Senhor, tudo isso que eu pedi, que só aconteça se for da sua vontade soberana. Pai, não mova uma palha na minha vida, se não for o teu querer. Porque eu não quero mover tua mão.
Aí você pensa assim, nossa, gastou meia hora de oração. Não, eu entreguei meu coração para Deus. Eu falei o que eu queria. Eu falei de forma, eu entreguei quais eram os meus sonhos, quais eram as minhas angústias. Mas eu falei, Senhor, haja conforme o teu querer. Haja conforme a tua vontade. E depois falei que eu não sirva de entrave ao que o Senhor precisa fazer na minha vida. Que eu não sirva de entrave. Olha, todos os estratagemas, todas as estratégias, todas as coisas que a gente faz para que as coisas de Deus aconteçam, são erradas. Porque Deus disse assim na palavra dele, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Ele não falou assim, chega aí, nós dois temos um pensamento igual acerca de você. Ele falou, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Eu que sei, não é eu e você sabemos, sou eu que sei. Então e aí ele ainda fala assim, são maiores e melhores do que os seus. Fala, são pensamentos de paz, são pensamentos de bem. Ele fala isso. Então você precisa entender isso, tá? Ele é que sabe, ele é que sabe. Ele não falou assim para você, ei, resolve tudo aí e eu só vou chegar lá e mandar bala. Não é assim. Faz o teu plano aí, escreve no papel e tudo vai acontecer. Se você pedir demais, Deus te ama tanto, é igual um pai. A criança pede. Uma hora, às vezes, o pai até deixa. Lá em casa, as crianças já até sabem que tem umas coisas que eles querem muito fazer e eu não quero deixar. Aí tem uma hora que eu só falo assim, vocês sabem o que vai acontecer se vocês fizerem isso? Aí tanto o Benjamin quanto a Ana já sabem. Eles falam assim, se a gente fizer, a gente vai se machucar, vai se dar mal e você vai falar assim, bem feito. Eu falo, porque tem hora que você só precisa deixar acontecer. E às vezes Deus deixa isso acontecer para que você possa aprender. Porque Deus educa melhor do que a gente. E Ele fala para a gente educar com vara. Porque a palavra fala, porque a gente é que não bate mais, né? Mas Ele fala. Então, Deus é um pai que sabe educar. E Ele vai te dar aquilo que Ele pode dar. Mas se você pedir demais, Ele vai dar. Para você ver que Ele não devia ter dado. Para você poder aprender. Então, para de querer mudar a mão dele. Só aceita o que ele tem para você. E eu vou te falar, às vezes você pensa assim, por que é que Deus dá grandes coisas para algumas pessoas e não dá para mim? E eu vou te falar um segredo. Talvez seja porque você seja como Saul. O seu coração ia se ensoberbecer. Você não ia saber ser rei. Você não ia saber estar naquela posição se Deus desse aquilo para você. Então, às vezes você não recebe aquelas coisas e Deus não tem aquela promessa para você, porque Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. E Ele, antes de tudo, quer a sua salvação, Ele quer a sua alma. Ele não quer o seu corpo. Ele quer a sua alma e seu espírito. Ele quer a sua salvação, Ele quer você com Ele para sempre. O que Ele faz durante todo esse período, todas as promessas que Ele faz, tudo que Ele cumpre, são porque Ele é bom. E porque Ele te ama. Mas o objetivo final dEle é ter você com Ele para sempre. É esse o objetivo maior dele. As outras coisas são porque Ele é bom. E Ele promete as coisas e Ele cumpre. Então não muda, não muda. Lembra sempre de Abraão e de Sara, porque foi como eu falei no início dessa pregação. Deus falou, vou fazer com que a sua descendência seja numerosa. E aí vem um monte de mulher estéril. Porque era Sara, era Rebeca, era Raquel, que era para Deus dizer assim, sou eu que faço, sou eu que prometi, sou eu que estou dizendo que essa sua descendência vai ser numerosa. Não é você não é porque você aí é o bonzão que vai fazer um monte de filho, não. É porque eu estou dizendo que vai ser assim. Ou essa semana que eu estava lendo com o Benjamin, aquela Bíblia ilustrada que é em quadrinhos, e a gente estava lendo sobre Gideão, e os 300. E aí ele falou assim para mim, por que é que Deus tirou as pessoas que abaixaram para beber água? Aí eu falei assim, Benjamin, não é porque abaixou para beber água. Ele podia ter mandado dar uns pulinhos, falar assim, todo mundo que der 3 está fora. O que Deus estava querendo era diminuir a quantidade de pessoas no exército de Gideão, para ele poder dizer, sou eu que dou a vitória. Porque quando tinha 32 mil, o povo podia pensar, esse povo de Deus luta bem, Mas quando tinha 300, aí nunca eles iam dizer que é porque eles eram bons. E até isso, Deus está mandando dizer hoje para você. E Deus tocou no meu coração para que você entenda isso.
que enquanto você estiver lutando e fazendo as coisas de uma forma que a vitória que Deus der para você pareça que foi com a sua mão, Ele não vai te dar. Porque a bênção que Ele tem para você é um milagre. Ah, pastor, é para eu ficar de braços cruzados? Não. Não entenda mal o que eu estou falando. Você vai continuar orando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar agindo, mas não é você que está indo para a vitória. É Deus que está trazendo a vitória para você. E Deus usa até o teu inimigo para trazer a vitória. Às vezes, as situações que você se coloca são situações inacreditáveis, situações de cativeiro. Deus te joga na cova dos leões para poder te mostrar que Ele é Deus e para poder mostrar para todas as pessoas ao redor que Ele é Deus. Porque Ele age na tua vida e por meio do agir na tua vida, Ele age na vida de um monte de gente ao teu redor. Perceba isso. Perceba isso. Deus disse para mim que era para chegar aqui hoje e dizer assim: eu tenho promessas na vida de cada um de vocês. E eu quero cumprir as promessas na vida de cada um de vocês. E Ele mostrou para mim que Ele quer cumprir promessas na vida de todo mundo aqui. Mas que nós somos o maior empecilho para as promessas que Deus tem na nossa vida. Porque a gente não se coloca na posição, porque a gente muda as coisas que Deus planejou, porque a gente quer a promessa de um jeito diferente, porque a gente não aceita o jeito dele. E o Senhor está me mostrando, inclusive, que tem uma pessoa aqui, que Ele já deu a vitória, e a pessoa não quis, e Deus tirou. Porque a pessoa não queria daquele jeito. E Deus está mandando dizer para você, e você sabe quem é, eu não sei quem é, mas você sabe quem é. E Deus está mandando te dizer que hoje é o dia de você pedir perdão, para que Ele possa trazer essa vitória de novo. Hoje é o dia que Ele escolheu para você poder receber essa vitória. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele tem vitória para cada um de nós. Deus começou hoje esse culto curando todo mundo aqui. E ministrando cura nas pessoas que a gente conhece, ministrando cura nos lares. E Deus está dizendo agora, eu vou cumprir as promessas. Eu tenho as promessas que eu fiz, eu vou cumprir. Mas não muda minha mão. Deus está mandando te dizer, não muda a mão dele. Porque Ele sabe o que é bom para você e o que é bom para mim. Ele sabe. E Ele está renovando as promessas dEle na vida de cada um de nós. E Ele está mandando dizer que tem pessoas aqui que Ele fez promessas que as pessoas nem lembram mais das promessas. E Ele vai trazer na tua mente, porque está na hora de realizar. Porque está na hora de realizar. Porque o Senhor está fazendo uma mudança muito profunda nessa igreja. E Ele está dizendo que eu vou agir na vida de cada um. E eu estou mostrando o meu sobrenatural nessa igreja. E Ele manda te dizer isso. E Ele vai trazer à sua memória promessas que foram esquecidas, promessas que você achou que não vinham mais. A promessa para Abraão e para Sara demorou mais tempo do que a tua. Então não ache que Deus não agiu na tua vida. Deus está agindo, Deus está cuidando dos teus. Deus está mandando te dizer, eu falei que ia salvar o teu irmão. Eu falei. Então não duvida, porque eu vou trazer cada um dos seus para minha casa. Cada um dos seus. Eu prometi que ia trazer cada um dos seus para minha casa. E Ele está mandando te dizer, não duvida, porque eu sei o meu tempo, eu sei o meu jeito de agir, e eu vou trazer cada um deles mais rápido do que você pensa. E as minhas promessas se cumprem. E Deus está mostrando que Ele está abrindo uma porta de emprego para uma pessoa que está aqui dentro. Muito, muito abençoada. Toma posse, porque o Senhor está dizendo que Ele ouviu a sua oração. E Ele sabe que você está precisando. E Ele está cuidando. E Ele está cuidando, e Ele tem promessa, e Ele vai cuidar de você. Toma posse. É uma pessoa que está aqui dentro da igreja hoje, presencialmente. E o Senhor está abrindo essa porta. Toma posse dessa porta de emprego, porque é o Senhor cuidando. Oh, glória, Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, glória, o Senhor está dizendo que Ele é o seu juiz. Que Ele é o seu juiz e que Ele vai, em todos esses papéis,
E que Ele vai te dar a vitória muito maior do que você pensa também. Amém, Senhor, dá mesmo, Pai. Aleluias, aleluias. E o Senhor está mostrando que tem uma pessoa que começou a assistir a gente hoje, só porque acha que esse culto é um culto de charlatões. O Senhor usou essa palavra. E o Senhor está mandando te dizer que foi Ele que trouxe você para assistir hoje online. E que Ele te ama muito. E que Ele quer agir na tua vida. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida a Deus. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Porque não é a homens, é a Deus que você tem que entregar a tua vida. É a Deus. Não é a mim, não é a pastora Lenita, não é a pastora Tatiana. É a Deus, aleluias. Oh, glória, Senhor. Oh, aleluias, Pai. E o Senhor manda dizer para você que você vai ser um grande homem de Deus. E que essa igreja vai se alicerçar em você muito ainda. E que Ele vai te usar muito, muito para lidar com os jovens todos dessa igreja. Que vai te capacitar muito mais do que você pensa, muito mais do que você tem pedido a Deus. Porque foi Ele que te separou desde o ventre para poder ser usado dentro dessa igreja. Amém, Senhor, aleluia. Oh, glória, Senhor. Entrega a tua vida a Deus. O Senhor tem promessas muito maravilhosas na vida de cada um. Oh, Pai, oxalará, estourou pela esquerda. Age, Senhor, age na vida de cada um. Ministra as curas, Pai. Aleluia, Senhor, ministra, Pai. O Senhor está dizendo que tem uma pessoa aqui que está pedindo a cura de câncer. E eu não sei que tipo de câncer que é, não, mas o Senhor está dizendo que ora e jejua. E Ele está pedindo 7 dias de jejum e oração. Porque Ele está agindo. Ele está agindo. Oh, glória, o Deus é o Deus que age. Deus é o Deus de vitória. Deus. Oh, glória, aleluia, Senhor. Não esqueça das promessas que Deus fez na sua vida. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus que age, que multiplica. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Não move a mão de Deus. Não move. Eu quero pedir para vocês todos ficarem de pé, porque eu vou fazer uma oração por vocês. Vou fazer uma oração pelas pessoas que estão em casa também. Pai, eu te apresento agora, Senhor, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está em casa, Senhor. Pai, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece os desejos, o Senhor conhece as frustrações, o Senhor conhece as tristezas, Pai. Senhor, renova as suas promessas, renova a força, renova a fé. Pai, que nenhum de nós seja empecilho para o Teu agir na nossa vida. Eu te peço perdão, Senhor, por cada um de nós, por tudo aquilo que nós mexemos a nossa mão para tentar mudar o Teu querer. Perdoa, Pai, perdoa. Faça a sua vontade soberana na vida de cada um de nós, Senhor. Troca os corações, ministra cura, Senhor. Abre portas onde elas não existem. Traz emprego, Senhor. Senhor, traz fertilidade. Eu estou vendo, tem uma pessoa que quer engravidar, Senhor. Traz fertilidade, Senhor. O Senhor manda dizer que vai engravidar sim. Senhor, age na vida de cada um. Renova, Pai. Cuida, Senhor. Eu entrego a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu peço a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Aleluia, Senhor é um Deus de milagre. É um Deus de promessa. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Declara que seu Deus é um Deus de milagre. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é um Deus de milagres. Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus Milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Aleluia, Senhor. Esse é quem tu és, um Deus de milagre, de promessa, de luz, de paz. Senhor, obrigada por essa noite, tua presença tão forte, tua presença que falou tão íntimo nos nossos corações, Senhor amado. Aleluia, nós te engrandecemos, recebe os nossos louvores, recebe os nossos pedidos de perdão, tenha misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, nós cremos em Ti. Amém, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Aleluia, oh glória, Senhor. Que o amor infinito de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe você, sua família, sua casa, que a sua semana seja repleta da bênção de Deus, que você possa sentir o poder de Deus na sua vida. Amém.